Graça e paz, moçada! Estamos novamente aqui em mais um domingão da Escolinha Bíblica Dominical, ainda virtual, mas logo logo estaremos todos juntos à igreja. Vamos continuar, com o nosso tema, Propósito de Deus, parte 2, com a nossa base bíblica Provérbios 16, do versículo 1 ao 9. Queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel, recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor, escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Deus, o nosso Senhor. E aqui lembrando que o alvo do nosso estudo é investir em atitudes e comportamentos que estão de acordo com a vontade do Senhor em nossas vidas. Mas antes de começar a segunda etapa, eu queria fazer uma resenha rapidinho do primeiro estudo. Vamos dar uma recapitulada. Falamos do plano de Deus, da vontade de Deus, falamos do propósito de Deus. Depois vimos um pouco mais sobre o propósito de Deus na nossa vida e qual deve ser a nossa participação, em que áreas dessa participação, da necessidade de planejamento, da sensibilidade em obedecer a Deus. Foi esse, resumidamente, o nosso primeiro estudo. E agora a gente vai para o nosso terceiro propósito de Deus para a nossa vida. E qual deve ser a nossa participação? Vamos lá. Da vontade humana. Provérbios capítulo 16, 2 e 3 diz assim, Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Aqui está falando o quê? Que todas as pessoas, nós, temos algo que gostaríamos que acontecesse. Por exemplo, passar na faculdade, um emprego melhor, um salário melhor, la platita, conseguir um namorado, uma namorada, e por aí vai, Tem vários projetos, pessoais de cada um. Tudo isso a gente chama de quê? Vontade natural. Vontade nada mais é algo que gostaríamos que acontecesse e lutamos para que aconteça. Agora vamos ver um interessante episódio que ocorreu na vida de Davi, que está em Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 7. Davi, ele havia tentado para o fato de que estava morando num palácio, palácio chiquérrimo, maravilhoso, enquanto a arca de Deus repousava em sua simples tenda. Olha o contraste. Aí o que Davi quis fazer? Quis construir um templo para que a arca ficasse num lugar melhor. Vemos aqui que Davi tinha disponibilidade, desejo em seu coração, boa intenção. Aqui a gente poderia até dizer que Deus até atenderia a sua vontade, Que era um propósito, maravilhoso, trazer a tenda, construir, ou melhor, construir um lugar para a arca, da aliança. Mas Deus não permitiu que Davi o fizesse. Mas Davi tinha as mãos cobertas de sangue. Vejam aqui que Deus não atende o desejo de Davi, mas a princípio, contudo, ele permite que o descendente de Davi, que é o filho dele, Salomão,
construa o templo. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. O que a gente pode, moçada, aplicar aqui para nós? Lembremos de que nem sempre aquilo que desejamos é o melhor para nós. E não só para nós, para os que nos cercam. Todos estão envolvidos. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim, ó: e quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Então é pedir mal. Tiago aqui ele afirma que podemos até orar a Deus e não receber nada. Então você ora, pede, está pedindo mal e Deus não vai realizar esse projeto, esse desejo teu. Por isso, aqui está dizendo que a gente precisa disciplinar nossa vontade e ajustá-la para que entre em o quê? Em sintonia com a vontade de Deus. Senão, não tem como. Quando a gente está em sintonia com o Espírito Santo, ele te responde de imediato. Não demora muito não. Porque você está bem suscetível. Agora quando você não está muito andando com o Senhor, fica mais demorado para você entender o não de Deus. E aí acaba prevalecendo sempre o seu quê? Seu eu, a sua vontade própria. Então aqui, qual tem sido a sua vontade ultimamente? Essa é uma perguntinha que eu deixo. Será que a tua vontade é agradável a Deus? Existe algo em sua vida que pode ser um empecilho para que Deus lhe atenda? Perguntinha que fica. E lembre-se, em Provérbios capítulo 16, versículo 2, está escrito assim, ó: o Senhor pesa o espírito. Na linguagem de hoje, você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Vamos fazer um resumo desse tópico? Nem sempre o que queremos é o que Deus aprova, ou está de acordo com o seu propósito moral. Pode ser que o que queremos esteja dentro do propósito moral de Deus. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você fez um projeto para casar esse ano. Então você está lá com a sua futura esposa, e o projeto é para casar esse ano. Mas pode não estar dentro dos planos de Deus. E dentro do plano de Deus, esse casamento está para 2022. Então isso aqui é mais ou menos um exemplo. Tá? Quem está no comando e no controle é o Senhor. Agora vamos ver agora o 4 propósito e último, né, de Deus para a nossa vida e qual deve ser nossa participação da vontade divina. Aqui a gente pode começar dizendo que todo cristão que se preza quer viver dentro da vontade de Deus. Ah, mas como encontrar, né, essa vontade? Como encontrá-la, né, para mim estar dentro da vontade de Deus? Como ter certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus? Para isso devemos entender quais os tipos de resposta que Deus nos dá e onde vamos encontrar a sua vontade para a nossa vida. Separei aqui alguns tópicos, ó. Primeiro, as características da vontade de Deus. Romanos 12, 2, versículo conhecidíssimo. O nome desse capítulo é A Nova Vida no Serviço de Deus. Então, Romanos 12, 2, vamos lá. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então aqui nós temos boa. Vamos subdividir esse versículo. Ó. Boa. Por quê? Por que boa? Porque é melhor para nós. Agradável. Por que agradável? Porque nos dá paz e senso de realização. E perfeita. Porque atinge os objetivos de Deus para a nossa vida. Agora vamos ver o outro. Tipos de resposta que Deus nos dá. Sim. O que é o sim?
Com isso, Deus confirma aquilo que é desejo do nosso coração. Isso demonstrou que soubemos pedir muito bem. Agora vamos ver o não? Quando Deus nos diz não, não é porque Ele não gosta da gente. Não é isso. É pelo contrário. É pelo fato de nos amar que muitas vezes não permite que tenhamos algo que poderá nos prejudicar lá na frente. O outro, espere. Esta é uma das mais difíceis de entender. Porque aqui demonstra que Deus vai nos atender. Mas lembrem, dentro do seu tempo. Aqui, na verdade, Deus quer que a gente adquire mais maturidade para então nos atender. Ele não vai atender eu, você, a gente sem maturidade. A gente precisa primeiro estar dentro, enquadrado na vontade do Senhor. Enquadrado aqui é lapidado, enquadrado aqui é moldado. Aí ele começa a abençoar. O outro, como vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Como é que eu consigo descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Aqui, meus amados, ó. Preciso fazer leitura bíblica. Senão não tem como. Como é que ele vai falar comigo? Como é que ele vai falar contigo? Como é que ele vai te dar as respostas das suas ansiedades, das minhas ansiedades? Preciso ler. A palavra fala, eu recebo e eu aceito. Se eu não fizer isso, não tem como. A palavra de Deus é resposta para as nossas ansiedades. Olha o que fala em Salmo capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Maravilhoso esses versículos. O título é A Verdadeira Felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Está dentro da vontade de Deus. Outro ponto aqui relevante, pela paz do coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim, quando temos paz, podemos entender que estamos dentro da vontade de Deus, seguindo em direção ao seu propósito. Outro ponto, pelas circunstâncias, são as portas que se abrem e que se fecham diante de nós, através das quais Deus nos manda parar ou seguir. Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, fica bem claro Paulo obedecendo a Deus. Acompanhe comigo. Aqui está escrito assim, a visão que Paulo teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província de Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho do povo dali. Então aqui ficou bem claro, nesse quesito aqui, pelas circunstâncias. O que é isso aí? Busca, suscetibilidade, intimidade. O Espírito Santo fala. E aí, a hora que fala, você obedece. Por quê? Você está cada vez mais crescente, buscando, se entregando, renunciando. Vamos fazer uma resenha desse tópico, moçada. Acompanhe comigo. Começo com uma perguntinha. A minha vontade, a sua vontade, está em harmonia com a do Senhor? Isso aqui é digno de atitude de servo. Você está ali, aguardando. Não tem o retorno da oração.
resposta de Deus da sua oração? Ou você está ali aguardando, atitude de servo, para você fazer a vontade do Pai? Ou tento harmonizar o Senhor às minhas vontades? Isso é atitude de mandão, da nossa carne, do nosso eu. E agora vamos fechar aqui, a conclusão. Para concluir, eu queria deixar o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perguntinha, você ama a Deus? Então entenda que Ele está no controle de toda a sua vida. Lembra que você não pertence, você não é mais dono do seu nariz. Você entregou a vida para Cristo. Então, se você reconheceu Ele, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, você é uma nova criatura. E quem está no controle é Deus. Então não briga com Ele. Não podemos ficar brigando porque é perda de tempo. Pega todas as tuas brigas, as tuas reivindicações, que é trapo de imundícia. Olha quanto tempo você perdeu para você entrar na humildade, se curvar e continuar a tua caminhada progressiva. Perde-se muito tempo. Então a gente precisa abreviar esse tempo para a gente ganhar em crescimento e ser luz para as pessoas, exemplo da nossa caminhada. E você vai ser abençoado. Tome poder dessa palavra. Você vai ser sempre abençoado, porque você faz a vontade do Mestre. Então aqui Deus é soberano e não permitirá que nada aconteça fora daquilo que já faz parte do seu plano para a sua vida, já está tudo programado. Então descanse no Senhor e aceite sua vontade, sabendo que ela é sempre melhor para nós. Graças a Ele por isso. E aqui a gente termina mais esse estudo extraído do livro de Provérbios. Domingo que vem vamos estar juntos com mais um tema novo. E que Deus abençoe o domingo de vocês, todos aí que estão seguindo esse estudo, essa lição. Que haja renovo, que haja mudança, que haja transformação na vida de todos nós, pelo Espírito Santo de Deus. Fiquem com Deus e até domingo. Um abraço.